Olá! Hoje a gente vai fundo numa figura que, olha, é central em Gênesis, mas talvez a gente não pare tanto para pensar nele individualmente. Sim, um dos filhos de Noé. A nossa base aqui é um material bem legal do Teológico.club, um artigo do Diego Pereira do Nascimento, que explora quem foi o Sem, né, e o legado dele como ancestral do povo semita. Isso. A ideia é, bom, e além do básico, né? Quem foi esse cara que sobreviveu ao dilúvio? Por que a história dele, mesmo curtinha ali em Gênesis, tem tanto peso? Vamos investigar esse papel dele, tipo uma ponte entre o mundo antigo e a nova humanidade. O que isso significou? E, embora Gênesis, ali entre os capítulos 5 e 11, não dedique páginas e páginas só para ele, as implicações da vida dele, da linhagem dele, elas se espalham por toda a Bíblia e pela história do Oriente Próximo. Certo. Então vamos começar situando o Sem. Ele nasceu antes do dilúvio, filho do Noé, aquele que a Bíblia descreve como justo e perfeito, que andava com Deus. A gente sabe que o Sem ajudou a construir a arca, foi um dos 8 que se salvaram da inundação. A Bíblia fala que ele viveu muito, né? 600 anos. E tem um detalhe que eu sempre acho curioso. O primeiro filho importante na linhagem, o Arpaxade, nasceu quando ele tinha 100 anos, mas isso foi 2 anos depois do dilúvio. Pois é, esse detalhe do nascimento pós-dilúvio é bem significativo, reforça esse papel dele de patriarca da nova era, né? E essa longevidade, 600 anos, nossa, impressionante. Pensa que isso permitiu que ele, teoricamente, convivesse com muitas gerações de descendentes. Algumas tradições judaicas posteriores, por exemplo, até exploram a possibilidade dele ter conhecido Abraão. Isso colocaria ele numa posição, assim, única, de transmissor direto das tradições de antes do dilúvio. Faz todo sentido. Ele seria a memória viva daquele mundo que se perdeu. Mas ele não estava sozinho nessa transição, né? Tinha os irmãos Cã e Jafé. E logo depois que eles saem da arca, Gênesis já conta umas histórias que parecem, sei lá, traçar destinos bem diferentes para cada linhagem, né? Começando pelo Cã. Sim, a história do Cã é bem marcante. Funciona quase como um divisor de águas ali. O episódio da nudez do Noé, quando ele estava embriagado, é central. A atitude do Cã, que, segundo o texto, viu a nudez do pai e foi contar para os irmãos o que tradicionalmente é visto como desrespeito, zombaria, acaba atraindo uma maldição do Noé. E o curioso é que a maldição não cai sobre o Cã diretamente, né? Mas sobre o filho dele, Canaã. O que já sinaliza aqueles conflitos futuros pela terra de Canaã, certo? É uma prefiguração bem clara do que a gente vai ver mais para frente na Bíblia. E os descendentes de Cã são ligados a povos como egípcios, etíopes e, claro, os cananeus. Exatamente, é uma etiologia, né? Uma história de origem que já explica relações futuras. Por outro lado, o Jafé, junto com Sem, age de forma honrosa. Eles cobrem o pai, mas sem olhar para a nudez dele. E por causa disso, o Jafé recebe uma bênção de alargamento. Geralmente interpretam isso como uma promessa de expansão territorial, prosperidade para os descendentes dele, que são ligados aos povos da Europa, Ásia Menor. Essa diferença de postura, né? Honra versus desonra com o pai. Parece um tema que volta e meia aparece. Mas o que me chama mais atenção é a bênção específica que o Sem recebe. Como ela é diferente? Ah, e tá um ponto-chave que gerou muita reflexão teológica depois. Voltando para Gênesis 9, depois que Sem e Jafé cobrem o Noé, ele acorda, entende o que aconteceu. Ele amaldiçoa Canaã, abençoa Jafé com esse alargamento, mas na hora de abençoar o Sem, ele fala uma coisa diferente. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Gênesis 9, 26. Peraí, ele não diz bendito seja Sem, mas bendito seja o Deus de Sem. Qual a implicação disso? Parece sutil, mas deve ter um peso aí. Tem um peso enorme na interpretação, sim. Essa formulação sugere que a relação especial não é primariamente do Sem com a terra ou com prosperidade material, entende? Mas da linhagem de Sem com Deus. Indica que o Deus de Noé vai ser conhecido, adorado e vai ter uma aliança especial através dos descendentes de Sem. É uma bênção de caráter assim muito mais espiritual, pactual.
Aponta direto para a escolha de Abraão, que é descendente de Sem, e para a história de Israel como o povo através do qual Deus se revelaria de um jeito especial. Entendi. Então, enquanto Jafé recebe uma bênção mais, digamos, terrena, de expansão, a do Sem foca nesse relacionamento único com o divino. Isso leva a gente direto para os descendentes dele, imagino. É aí que essa promessa começa a ganhar corpo. Exatamente. A famosa tabela das nações, lá em Gênesis 10, é fundamental aqui. Ela lista os filhos de Sem, que vão dar origem aos povos chamados semitas. E não é só uma lista de nomes, né? É quase um mapa etnográfico e geopolítico do mundo que os autores bíblicos conheciam. A gente vê ali Elã, ancestral dos elamitas, lá do sudoeste do Irã atual, Assur, o patriarca dos assírios, que formariam um império gigantesco e super impactante para Israel. Lud, que ligam aos lídios na Anatólia, Arã, ancestral dos arameus na Síria, cuja língua, o aramaico, se tornaria tão importante, falada até por Jesus, mas imagino que a peça-chave aí seja o Arpaxad, né? Isso, Arpaxad é a figura central nessa genealogia, pensando na narrativa bíblica que vem depois. É através dele que a linhagem considerada messiânica continua, passa por Éber, um nome que alguns até conectam com a origem da palavra hebreu, e vai desaguar lá em Abraão. A genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 36, traça essa linha toda de volta até Sem, confirmando essa centralidade redentora. O que é fascinante é como essa genealogia não é só sobre o passado, mas parece que já projeta todo o cenário futuro das interações de Israel com os vizinhos. Assírios, arameus, todos parentes, né, debaixo do guarda-chuva de Sem, mas com histórias e relações bem complexas. Sem dúvida, e essa complexidade se reflete também como a figura do Sem foi interpretada depois de Gênesis. Ele não ficou preso só nas escrituras canônicas. Textos judaicos posteriores, tipo os Targums, o Midrash, eles elevam o Sem a um status quase de superpatriarca. Eu li sobre isso no material. Falam dele como sacerdote, profeta, e tem aquela identificação que persiste com Melquisedeque, né? Aquele sacerdote rei de Salém, super misterioso que abençoa Abraão em Gênesis 14. Quais são os argumentos para essa conexão? O Melquisedeque é uma figura tão enigmática. Os argumentos principais são cronológicos e de status. As genealogias e idades em Gênesis sugerem que Sem viveu muito tempo, possivelmente sobrepondo a vida de Abraão. Como o patriarca mais antigo e honrado da linhagem abençoada, faria sentido para alguns intérpretes rabínicos que ele ocupasse uma posição sacerdotal suprema, personificada no Melquisedeque. Seria um jeito de conectar Abraão direto à autoridade espiritual que vinha desde Noé. Mas essa identificação não é consenso, né? Especialmente no cristianismo, pelo que eu entendi. Por quê? A principal objeção vem da interpretação da carta aos Hebreus, no Novo Testamento. O autor de Hebreus, lá no capítulo 7, usa o Melquisedeque como um tipo, uma prefiguração de Cristo. E ele enfatiza justamente o mistério da origem do Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. A força do argumento tipológico está nessa ausência de linhagem registrada, que o tornaria uma figura única, apontando para a eternidade do sacerdócio de Cristo. Se Melquisedeque fosse Sem, a genealogia dele seria bem conhecida, filho de Noé, o que, para essa leitura de Hebreus, enfraqueceria a comparação. Entendi a lógica. É uma questão de como a figura é usada teologicamente em cada tradição. E fora do judaísmo e cristianismo, o artigo mencionava outras visões também? Sim, a figura de Sem ecoa em outras tradições. No islamismo, ele é Sam, reconhecido como filho justo de Nur, Noé, e um ancestral importante dos profetas, incluindo Ibrahim, Abraão e, por extensão, Maomé, segundo tradições islâmicas que vieram depois do Alcorão. No mandeísmo, que é uma religião gnóstica que ainda existe, ele é Shum, também filho justo de Nur, Noé. E tem o gnosticismo, com uma visão bem diferente, quase invertida, não é?
O que seria essa tal de paráfrase de Samedi? Essa é uma reinterpretação radical mesmo, encontrada na biblioteca de Nag Hammadi, essa corrente gnóstica que valorizava o conhecimento secreto, a gnosis, como caminho para a salvação, transforma o Sem num redentor cósmico. Ele seria o progenitor espiritual dos gnósticos, o detentor de uma sabedoria divina. E nessa visão, o dilúvio não foi um juízo de Deus, mas uma tentativa das forças das trevas de impedir que essa sabedoria se espalhasse. É uma apropriação total da figura para uma visão de mundo completamente diferente. Caramba! Impressionante como uma figura de Gênesis foi reinterpretada de jeitos tão diversos. Isso por si só já mostra a importância que ele ganhou, né? Exatamente, mostra a plasticidade e a centralidade de Sem na imaginação religiosa do Oriente Médio. Ele se tornou um símbolo muito potente, adaptado para validar diferentes linhagens, crenças, visões de mundo. E falando em legado, talvez o mais palpável para a gente hoje seja o linguístico e cultural. O próprio termo semita vem dele, né? Sim, o termo foi cunhado lá na Europa do século XVIII por estudiosos como Schleser, se baseando justamente na lista de descendentes de Sem em Gênesis 10. No começo, era usado para classificar um grupo de línguas do Oriente Próximo e Médio que tinham um parentesco claro, hebraico, aramaico, árabe, etc. E, por extensão, os povos que falavam essas línguas. E que família linguística importante. O artigo mencionava aquela estrutura de raízes consonantais, tipo KTB para escrever, e até a invenção do alfabeto que a gente usa até hoje nas suas variações surgiu nesse contexto semítico. Correto. As línguas semíticas, acadiano, fenício, hebraico, árabe, amárico e muitas outras antigas e modernas são marcadas por essas raízes, geralmente de 3 consoantes, que carregam um sentido básico, sabe? Modulado por vogais e prefixos, sufixos. E sim, o primeiro alfabeto consonantal, que foi uma inovação revolucionária na escrita, surgiu entre falantes de línguas semíticas ocidentais ali por volta de 1800 a.C., na região do Levante ou do Sinai. É o ancestral da maioria dos alfabetos do mundo. E além da língua, tem a questão religiosa. O artigo aponta o contexto semita como o berço das grandes religiões monoteístas. Sim, judaísmo, cristianismo e islamismo emergiram historicamente de povos de fala semítica e compartilham raízes conceituais muito profundas nesse ambiente cultural. A ideia de um Deus único, pessoal, criador, que age na história e estabelece padrões morais é uma contribuição fundamental desse caldo cultural para o pensamento religioso mundial. Mas hoje em dia, é preciso ter um certo cuidado com o uso do termo semita e antissemitismo, né? O artigo fazia essa distinção importante. É uma distinção crucial, sim. Enquanto semita continua sendo um termo técnico válido na linguística, nos estudos etnográficos, para descrever essa família ampla de línguas e povos, que inclui árabes, etíopes, malteses, assírios modernos, além dos judeus, o termo antissemitismo tem uma história e um uso bem específicos. Ele foi popularizado no século XIX na Alemanha por agitadores como Wilhelm Marr, justamente para dar um verniz meio pseudocientífico para o ódio contra judeus. Então, hoje, antissemitismo se refere exclusivamente à hostilidade, ao preconceito, à discriminação contra judeus. Usar esse termo para falar de preconceito contra árabes ou outros povos semitas seria histórica e conceitualmente incorreto. Esclarecimento importante. Bom, para a gente fechar essa nossa exploração, vamos voltar lá para o começo. O nome Sem. O que ele significa? Em hebraico, Shem, soletrado Shin Mem, significa literalmente nome. Mas, no pensamento hebraico antigo, nome era muito mais que só uma etiqueta para chamar alguém. Representava a reputação, a fama, a autoridade, a própria essência e o caráter da pessoa. Ter um nome era ter reconhecimento, ter substância. Então, o nome Sem já carrega essa ideia de renome, de fama. Isso se encaixa perfeitamente com tudo que a gente viu. Exatamente. É como se o próprio nome já anunciasse o destino da linhagem dele. A bênção de Noé focou na relação dessa linhagem com Deus e foi através dela que o nome de Deus, a reputação dele, o caráter revelado dele, se tornou conhecido, especialmente na tradição judaico-cristã.
A linhagem de Sem se tornou, na perspectiva bíblica, a mais renomada por carregar essa revelação divina. Tem uma simetria bonita nisso, né? Que jornada, hein? A gente começou com um nome lá em Gênesis e passou por séculos de história, teologia, linguística, cultura. Sem, filho de Noé, um sobrevivente, um filho que agiu com honra, o ancestral de uma linhagem com uma bênção espiritual única e a raiz de conceitos que a gente usa até hoje. Uma figura que realmente conecta mundos, o antes e o depois do dilúvio, o divino e o humano, o antigo e o moderno. De fato, analisar o Sem permite a gente ver como uma figura pode ser chave, não só para uma tradição religiosa, mas para entender a formação de civilizações, línguas, ideias que moldaram o Oriente Próximo e, por tabela, o mundo todo. Essa trajetória dele de ponte entre um passado destruído e um futuro de promessa, através de uma linhagem específica, talvez nos deixe com uma reflexão, né? Se o Sem funcionou como esse arquétipo de continuidade e redefinição de propósito, depois de uma catástrofe global na narrativa bíblica, será que outras culturas, outras mitologias têm figuras ponte parecidas? Personagens que emergem de grandes rupturas, sejam guerras, desastres naturais, colapsos sociais, e que simbolizam a resiliência, a transmissão do conhecimento essencial, o estabelecimento de uma nova identidade coletiva. Pensar sobre isso talvez nos dê algumas pistas sobre como diferentes sociedades lidam com a memória, com a perda e com essa necessidade de reconstrução. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Como as culturas usam essas figuras para costurar o passado ao futuro depois de grandes traumas. Fica aí a provocação. Agradecemos por acompanhar a gente nesta análise sobre Sem, filho de Noé.